Especialista em direito eleitoral e administrativo, Alexandre Rolo, já esteve aqui conosco no Super N2 e agora está de volta. Doutor Alexandre, eu falei que eu queria ter o senhor aqui novamente, tá vendo? O senhor voltou. Boa noite. É uma alegria. Boa noite, Adriana, é uma alegria estar aqui de volta. Boa noite a Luciano, boa noite aos ouvintes da Rádio Super. Boa noite, doutor. Agora, doutor, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela dá uma gama aí de pensamentos, de reflexões, de questionamentos. Os nossos ouvintes mesmo, no momento em que a matéria da Fernanda Valente estava indo ao ar, primeira coisa, a Márcia Fernandes, por exemplo, nossa ouvinte cativa, está dizendo, e quem esconde o celular? Se está dentro da bolsa, como é que vai fazer, né? Decisão um tanto quanto polêmica, né, doutor? Eu iria justamente por esse caminho, a minha preocupação é como que funcionará essa proibição na prática, porque a proibição em si, Adriana, ela não é nenhuma novidade. Nós temos uma lei federal que é de 2009, então é só fazer as contas, já são, pelas minhas contas, 13 anos, de 2009 a 2022, onde já há a proibição do porte de celular. Eu até leio aqui o artigo, 2 linhas, rapidinho, diz o seguinte: fica vedado portar aparelho de telefone celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabine de votação. Isso está escrito em lei federal desde 2009. Então, o que fez o TSE agora foi chover no molhado, foi proibir aquilo que já é proibido, já está previsto em lei, dizendo agora, avançando, talvez aqui a novidade, dizendo que o eleitor tem que deixar o seu celular com os mesários, juntamente com o documento. A dificuldade prática em relação a isso é justamente aquilo que já foi colocado pelo nosso ouvinte, pela nossa ouvinte. Vai haver uma revista? Como é que fica? Se eu disser que eu não tenho celular nenhum, vão me revistar para saber se o celular está no bolso, se não está no bolso? As mulheres que andam com bolsa, serão revistadas as bolsas das mulheres? Eu quero deixar claro que eu sou a favor da proibição, mas na prática eu quero saber como é que vai funcionar realmente essa proibição, que vem para garantir o sigilo do voto. Daí a importância de realmente a gente não ter celular na urna eletrônica para ninguém ficar filmando o voto, o próprio voto, nem tirando foto do próprio voto. O sigilo do voto é muito importante e essa proibição garante justamente o sigilo do voto. É uma proibição que já existia, o senhor falou que é chover no molhado, mas é muito em função dessa frase que foi dita, inclusive, pelo presidente do TSE agora na reportagem da Fernanda Valente, de que houve uma flexibilização nas últimas eleições, e se houve, foi um equívoco na avaliação do senhor? Veja, Luciano, a flexibilização, se houve, eu até acho que houve mesmo, mas ela não mudou a lei. Volto a dizer que a lei é desde 2009, e se o TSE, se a Justiça Eleitoral fez vistas grossas lá atrás, e aí essa tal da flexibilização, realmente ele não pode continuar fazendo. Então, volto a dizer, sou a favor da proibição, sou a favor do sigilo do voto, porque é muito cômodo para o coronel, por exemplo, na época do coronelismo aqui no Brasil, é muito fácil para o coronel dar uma parte do dinheiro da compra do voto antes do voto do eleitor e dar a segunda parte assim que o eleitor trouxer a foto ou a filmagem do seu voto. Então, ao proibirmos o celular, isso fica difícil o coronel ter a prova de que comprou o voto, que realmente o voto foi dado pelo eleitor na hora da urna. Se eu estou lá com o meu celular filmando, fica fácil eu mostrar para o coronel. Coronel, tá aqui, eu realmente votei no senhor, tá aqui o filme, eu quero a outra parte da propina, digamos assim, que me foi oferecida em termos de compra de voto. Então, sou a favor, sim, da proibição, mas fico curioso como é que vai ser na prática essa revista. Vocês falaram aí, e tem razão, a matéria falou nesse sentido, a questão de detector de metal. Não vai ter detector de metal em todas as sessões eleitorais. Se tiver o detector de metal, até dá para passar aquela raquete, alguma coisa na frente da pessoa, para saber se a pessoa está portando alguma coisa de metal.
quero ver, insisto, como é que vai funcionar na prática essa proibição de portar celular dentro da urna, dentro da cabine endevassada. Eu me lembro que o ministro Alexandre de Moraes, ele falou, né? No início, a pessoa, quando vai votar, entrega o documento e aí ela é perguntada: o senhor está com o celular na mão? Ou o senhor está portando celular? Aí a pessoa responde, se estiver, é proibido, advertido, né? É proibido levar o celular para a cabine de votação e aí fica com o celular. Fiquei pensando na bolsa também, que as mulheres poderiam colocar a bolsa, por exemplo, deixar a bolsa com mesário, mas isso não é garantia de nada, né, doutor? Coloca no bolso, coloca no casaco, aí é complicado esse controle e há realmente uma necessidade de explicação de como isso vai funcionar. Agora eu pergunto para o senhor também, em relação à credibilidade das urnas eletrônicas, se urnas são auditáveis, se o voto é auditável ou não. Há uma discussão tão grande em relação a isso que algumas pessoas, né, naquela necessidade de garantir o voto, de que a garantia mesmo de ter como se fosse uma auditoria do voto dele, acaba fotografando o voto. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Adriana, me permita, antes de entrar na questão da urna eletrônica, que é uma pergunta importantíssima e eu faço questão de responder a respeito da urna eletrônica, dizer mais uma palavrinha a respeito do sigilo do voto, porque nós temos um crime previsto no Código Eleitoral, artigo 312 do Código Eleitoral, que é justamente violar sigilo do voto. Então, aquele eleitor que for teimoso, vai querer realmente levar o celular mesmo sabendo que não pode, vai filmar, vai fotografar, ele estará cometendo crime eleitoral, artigo 312 do Código Eleitoral, violar sigilo do voto, pena, detenção de 15 dias a 2 anos. Então é disso que nós estamos falando, fica aqui o meu incentivo ao eleitor que realmente não porte o seu celular, máquina fotográfica ou filmadora no momento da votação, porque isso configura crime eleitoral. Só uma parte, o mesário ele tem poder de polícia também. Se ele observar que está acontecendo ali alguma irregularidade, ele tem o poder ali de falar e de dar voz de prisão, né, ao eleitor. Sem dúvida nenhuma, ele tem o poder de polícia, ele pode dar voz de prisão, pode chamar imediatamente a polícia militar e normalmente os policiais militares ficam próximos aos colégios eleitorais, o policial vai ser chamado e vai conduzir aquele eleitor preso em flagrante delito, ou seja, nós não estamos falando de brincadeira, nós estamos falando de coisa séria, essa proibição existe há muito tempo, o TSE está reforçando essa proibição, está certo que reforce. Então aquele eleitor que ainda assim quiser enganar e falar, não, eu não tenho celular nenhum, é claro que ninguém vai fazer uma revista corporal no eleitor, mas se o eleitor for flagrado fotografando ou filmando seu voto, poderá ser preso em flagrante, e é importante que a gente deixe aqui muito claro. E a questão das urnas eletrônicas? Bom, questão da urna eletrônica, eu atuo na Justiça Eleitoral desde o início da década de 90. Eu entrei na faculdade, aqui estou entregando um pouquinho a minha idade, em 1989, então foi meu primeiro ano na faculdade de Direito. Sou filho meu pai é falecido, mas eu sou filho de um eleitoralista, meu pai sempre trabalhou com direito eleitoral até a morte dele, então eu atuo no direito eleitoral desde 1989, as urnas eletrônicas nasceram em 1996, a primeira eleição é de 96, que utilizou as urnas eletrônicas, eu acompanho as urnas eletrônicas o tempo todo, desde 1996, e sou daqueles que fala a mesma língua do Tribunal Superior Eleitoral. As urnas eletrônicas são auditáveis, o candidato que queira, por exemplo, fazer uma totalização, ou o partido que queira fazer uma totalização paralela vai conseguir, é só ele ter os boletins de urna, no final da eleição, cada urna emite um chamado boletim de urna, que é uma filipeta, um papel que sai no final da eleição, com todos os votos dados naquela urna. Eu somo todos os boletins de urna e votei então a minha
totalização paralela. Nenhum partido nesses últimos 25 anos teve o cuidado de fazer isso, não quiseram fazer, sempre puderam fazer e nunca quiseram fazer, primeiro porque é difícil, claro, tem alguma dificuldade logística e talvez até de custo para você montar essa máquina para fazer uma apuração, uma totalização paralela, mas eles não fizeram isso porque eles sempre confiaram nas urnas eletrônicas. A desconfiança começou nos últimos 2-3 anos. As próprias Forças Armadas sempre confiaram nas urnas eletrônicas e a desconfiança veio nos últimos 2-3 anos. Isso é muito complicado, sempre confiamos, agora a gente não confia mais. Nos últimos 25 anos nós tivemos uma série de evoluções na urna eletrônica, então não é dizer, por que é contra a evolução, contra o aprimoramento. Muito pelo contrário, a Justiça Eleitoral sempre foi a favor do aprimoramento, isso acontece sempre, permanentemente, a urna eletrônica tem sido aprimorada, então eu sou um daqueles que confia nas urnas eletrônicas, que, por exemplo, para encerrar aqui essa fala, e a gente pode retomar, para não ficar no monólogo, as urnas eletrônicas, é importante que se diga, não são ligadas à internet. Como é que o hacker vai entrar num computador, e a urna eletrônica não deixa de ser também um computador, de certa forma, mas é um computador que não está ligado na internet. E se ele não está ligado na internet, não tem como o hacker ingressar naquela máquina, porque a máquina não está ligada na internet. Então é impossível o hacker entrar, a não ser que ele tenha contato direto com a urna, e aí para ter contato direto com a urna tem outros tipos de fiscalização, tem lacre, tem uma série de outras. As camadas de segurança são mais de 30 camadas de segurança, só para a gente ter uma ideia. Agora, Alexandre, eu queria falar com você sobre um momento desse reforço dessa proibição já existente, como você pontuou aí. Foi em um momento apropriado, poderia ter sido feito antes, já que para aqueles que insistem nesse discurso de que as urnas podem ter algum tipo de vulnerabilidade, não se dá margem neste momento para dizer, olha aí, há pouco mais de um mês da eleição, estão se falando em proibir celular, porque muita gente vai entender essa proibição como se fosse uma novidade. Você já destacou que não é, que a lei já existe há muito tempo. Não poderia ter sido feito antes esse reforço? Sim, Luciano, até concordo que poderia ter sido feito antes, mas veja que essa culpa do eleitor levar o celular para a cabine não é da urna eletrônica. Eu poderia, por exemplo, antes da urna eletrônica era a cédula de papel e a urna de lona. Eu poderia também na cédula de papel colocar a cédula na minha frente, fazer o xizinho, fotografar ou filmar. Então, a questão da quebra do sigilo através do celular, ela funcionaria com a urna eletrônica ou sem a urna eletrônica, ou seja, a culpa desta quebra do sigilo do voto não pode ser atribuída à urna eletrônica, porque uma cédula de papel também poderia ser filmada, também poderia ser fotografada. Houve um reforço, eu acho que esse reforço é bem-vindo, é chover no molhado, mas é bem-vindo. Enfim, o importante é que o eleitor respeite essa regra fundamental que está prevista na Constituição Federal também, que é do voto direto, secreto, universal e periódico. Isso está na Constituição Federal. O voto tem que ser secreto e o celular quebra justamente o sigilo do voto, que é uma garantia importantíssima até para o próprio eleitor não sofrer nenhum tipo de constrangimento externo, como no caso do exemplo que eu dei. Eu posso ser constrangido a levar uma foto para o coronel, para eu provar que eu efetivamente votei no coronel. A partir do momento que eu tenho essa proibição reforçada, o coronel não vai poder exigir, e se o coronel exigir, eu vou dizer, olha, coronel, infelizmente eu não consegui filmar, não consegui fotografar, porque eu tive que deixar o meu celular junto lá na mesa com os mesários no dia da eleição.
Doutora Alexandra, a gente precisa encerrar a entrevista, mas eu não queria encerrar antes de trazer só uma questão aqui do nosso ouvinte, o Michael. O senhor já falou sobre a segurança da urna eletrônica, o senhor já deu muitos detalhes a respeito disso, mas ainda há questionamentos em relação a essa segurança. O Michael diz aqui, o relatório da Polícia Federal de 2016 relata que o processo eleitoral não possui um sistema auditável que possa ser satisfatório à certeza do voto preenchido na urna. Aqui ele encaminha também uma notícia dizendo exatamente, né, com essa manchete, e fala que a Polícia Federal não entende como sendo seguras as urnas eletrônicas, e isso é um fato. Eu acho que a gente poderia trazer alguma informação adicional, o senhor vê necessidade nisso, o doutor Alexandre? Não, o que eu poderia dizer é que a Associação dos Delegados da Polícia Federal recentemente divulgou nota dizendo que eles estão a favor, que eles são a favor e confiam na urna eletrônica. É claro que, infelizmente, se tornou um tabu essa discussão. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que gosta da urna e a minoria não gosta. Alguns seguidores de um determinado candidato não gostam da urna eletrônica. Enfim, eu não vou conseguir convencer essas pessoas de que a urna eletrônica seja... Veja, para falar mal da urna eletrônica, a gente tem que entender também como é que era antes da urna eletrônica. E antes da urna eletrônica, as fraudes eram as mais bizarras possíveis e a própria apuração dos votos era manual, era contado voto a voto. Então, assim, houve um aperfeiçoamento daquilo que a gente tinha no passado para aquilo que a gente tem atualmente em termos de urna eletrônica e de sistema de votação eletrônica. Sensacional. Doutor Alexandre Rolo aqui conosco. Pena que a gente tem que encerrar, né, Luciano? Senão a gente ficaria aqui. A gente tem tanta coisa para falar com o senhor sobre a questão do porte de armas, mas aí a gente volta a conversar numa próxima vez. Tudo bem, doutor Alexandre? Com certeza, fico à disposição. É sempre uma honra conversar com você, Adriana, com o Luciano e com os amigos ouvintes da Rádio Super. Boa noite, doutor. Obrigado.